Então, foi um projeto que começou com o governo Bolsonaro. Mas agora eu penso que o governo Lula está sendo demasiadamente leniente e complacente com o que está acontecendo. Essa história de, o patriarcado, os homens, a família, a religião, etc. Pra mim, ok, existe, mas isso não pode ser usado como uma justificativa da sua imanência e do seu fracasso. Entendeu? Você precisa agir, você precisa tomar as rédeas da sua vida e ninguém mais. Essa proposta do meu canal é justamente tentar, pelo menos, em alguma medida, reduzir os efeitos dessa polarização. Então, eu tenho muito orgulho do público que eu construí. Que tem anarquistas, comunistas, liberais clássicos, conservadores, umbandistas, candomblecistas, bolsonaristas, petistas. Mesmo? Tem absolutamente todo mundo lá. Porque eu tenho essa proposta de receptividade intelectual à divergência e ao conflito intelectual e político. Então, as pessoas, quando elas chegam lá, elas se sentem à vontade para divergir e discutir. E eu diria que esse feminismo que eu criei, que é o chamado feminismo conciliacionista de gênero, ele é mais um posicionamento político do que exatamente uma nova filosofia, um novo conceito de investigação. É mais um posicionamento de que a gente tem muitas coisas em comum e a gente precisa encontrar essas coisas em comum e também juntos chegarmos a algum tipo de consenso, uma solução que seja boa para ambos os lados, apesar de todas as divergências. Porque essa é uma coisa que talvez a gente vá percebendo com o tempo, com os anos, com o amadurecimento mesmo, que a maioria das pessoas, elas são bem intencionadas, então elas querem liberdade, elas querem justiça, segurança, que todas as pessoas possam se sentir bem dentro da própria casa, que elas se sintam bem no trabalho, que elas tenham um bom salário, que elas consigam ascender socioeconomicamente, que elas querem instituições que sejam justas para todo mundo. Só que a gente diverge da forma como a gente vai chegar nesses objetivos, entende? Então eu tento bastante, como eu poderia dizer, desmistificar essa falsa percepção de que o nosso adversário é necessariamente mal. Que ele é a encarnação do mal e que existe um monopólio do bem que está nas mãos somente do nosso grupo que pensa da forma como a gente pensa. Entende? Então, eu penso que isso foi intensificado por conta dessas disputas políticas e acabou também escoando em outras áreas, em outros setores e discussões político-ideológicas, intelectuais, morais, enfim. É complicado mesmo. A política, como eu te falei, me sinto um faixa branca, né, no assunto política, mas é um negócio, né, até te perguntei o que tu acha de hoje, o negócio tem as coisas boas na direita e na esquerda? Tem, com certeza. Dos dois lados, tem coisa boa de um lado e do outro, né? E tu vai pra, sabe, tu pode dizer também sobre isso ou não? Qual lado tu tá mais assim? Como é que tu pensa nessa parte da política mesmo, assim, de qual... Também não sou do lado esquerda total, mas também não sou do lado... Eu sou meio que... Concordo dos dois lados. Interessante, porque eu me considero uma pessoa quimérica, basicamente. Então, é uma cabeça de leão, uma cauda de cobra, sabe? Eu sou realmente... suposta e aparentemente desconexa, parece que eu não faço muito sentido, mas é justamente porque eu penso que a gente consegue sim beber de várias fontes diferentes e ainda assim compor algo que faça sentido. Claro que obviamente dentro de uma coerência interna e que seja funcional. Então algumas pessoas vão dizer que eu sou de centro-esquerda, outras pessoas vão dizer que eu sou de centro-direita e outras vão dizer que eu sou de extremo-centro. Tá? Então também depende da forma como a pessoa se posiciona no espectro político. Mas eu posso dizer assim com muita seguridade que eu não sou de extrema esquerda nem de extrema direita. Eu fico orbitando mais ou menos no centro, entendeu? Mas uma coisa que eu me lembrei que eu acho que é interessante de comentar sobre o governo federal é em relação às queimadas, certo? Que a gente está passando agora. Porque eu penso que isso é oriundo de um incentivo que iniciou com o governo do Bolsonaro, que ele realmente impulsionou uma mentalidade de queimadas, de comportamento predatório em relação a políticas ecológicas. Também acabou desmontando alguns órgãos, trocou algumas autoridades de lugar, demitiu outras. Então, foi um projeto que começou com o governo Bolsonaro.
Mas agora eu penso que o governo Lula está sendo demasiadamente leniente e complacente com o que está acontecendo. Eu vejo pelos números, né, de gastos, é impressionante os gastos, assim, quando tu fala, eu fico assim, não pode ser bilhões, trilhões, é muito dinheiro, né, que é gasto por nada, assim, um negócio que... Eu tô realmente muito decepcionada e, assim, uma coisa que me irrita muito, e aí tem a ver com esse comprometimento político, ideológico, tribalista, que é que tu tem tanto medo que o adversário volte ao poder que tu se recusa a criticar aquele governo atual, vigente, que está cometendo certos erros. Sim. Seja por negligência ou por atitude positiva, realmente, tá? Então, durante o governo do Lula, aliás, durante o governo do Bolsonaro, tu via inúmeras campanhas de artistas, de pessoas de esquerda, de acadêmicos se posicionando contra. É verdade. Porque tá destruindo a natureza, tá Agora destruindo a floresta. Ninguém. Agora ninguém fala nada. Cadê todo mundo? Cadê essas pessoas? Supostamente tava todo mundo muito preocupado, né? Com as queimadas, com o comportamento predatório, a grilagem, etc. Agora, de repente, essas pessoas não estão mais comentando nada. E o que tá acontecendo realmente é muitíssimo grave. Então, primeiro, a pessoa ela acabou desenvolvendo um certo comprometimento social. Então, todo mundo sabe que eu votei no Lula. Então vai pegar muito mal se eu admitir agora que talvez a minha escolha não tenha sido tão boa assim ou que ele tá cometendo certos erros. Além de que essa pessoa ela pode também ser motivada por um comportamento de pânico moral. Eu tenho medo que o meu adversário volte ao poder, então eu não posso reconhecer e explanar esses outros erros que o meu governo, aquele que eu votei e escolhi, tá cometendo, sabe? Então, esse é um problema. E eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre essa catástrofe que está ocorrendo atualmente, ecologicamente aqui no Brasil. E tem que ser falado, tá? E especificamente, né, falando sobre o governo Lula, ele está sendo, sim, extremamente leniente e complacente com o que está acontecendo. E supostamente a Marina Silva, que era a grande guardiã, a bastiã da natureza... Desapareceu, não tá fazendo aquilo que ela deveria fazer. Recentemente ela deu uma entrevista em relação ao que estava acontecendo, só sabonetou, sabe? Não respondeu diretamente as perguntas, deu aquela politicada e ficou nessa. A empresa não, o político faz isso, né? O político dá aquela... Ele sempre tem um jeito de sair, mas ele nunca... O político, uma coisa que eu notei, que ele nunca responde o que foi perguntado. Diretamente, não. Não responde. É que eles são mestres da oratória, né? São treinados pra isso. Que loucura isso aí. Espectro cinza. Como é que é esse negócio aí que eu não consigo entender ainda? Não entendi porque eu nunca pesquisei, na verdade. Então, tem a ver justamente com isso que eu estava falando anteriormente. Ser um posicionamento político antipolarização. Então, eu não sou 8 ou 80, eu não sou preto ou branco. Eu sou o espectro cinza, que no caso é o reconhecimento das nuances que existem nos fenômenos sociais. Tanto na política, quanto na academia, quanto na cultura, quanto nas relações humanas. Nada é tão simples assim. Então, por isso que eu trouxe antes, de que não é tão fácil eu chegar e olhar pra uma pessoa, esse homem é sexista. Não, existe todo um... Puta, eu não consigo entender esse negócio. Um composto complexo e limítrofe acerca das motivações dessa pessoa, a forma como ela pensa, a forma como ela age. Nós somos indivíduos dissonantes, nós somos contraditórios. Muitas vezes nós temos... pensamentos que supostamente não fazem sentido, e alguns realmente não fazem mesmo. Inclusive, a maior parte das nossas ideias são lixo, tá? A maior parte delas é muito difícil de ser aproveitado. Então, a gente tem que colocar tudo na mesa e, com muita generosidade e honestidade intelectual, com muito carinho, investigar e realmente conseguir reconhecer e olhar. Isso é ouro, isso é lixo. E esse ouro aqui, independentemente de onde ele venha, de onde ele tenha vindo, a gente vai usar. Muito bom. Muito bom, gostei da tua explicação, foi boa mesmo. E falando mais, né, porque a gente tem que falar sobre o feminismo, né, que é a tua especialidade. Tu te considera uma faixa preta no feminismo? Esse bar foi lá de Carazinho, difícil, né? Carazinho. Sim. Puxou lá de Carazinho. Bem caraziense. Eu também. Faixa preta em feminismo. Eu penso que eu sou boa em feminismo, mas eu ainda acho que dá pra ser muito melhor. Dá. E tu estuda pra isso? Sim, inclusive eu trouxe alguns livros ali pra estudar um pouquinho mais. Nunca é o suficiente. Fala por exemplo, assim, pra galera que tem interesse. Eu gosto muito do livro Complexo de Cinderela. Ele não é visto como um clássico feminista, mas eu gosto bastante porque ele toca na ferida da mulher em relação a como ela tem medo do poder e do sucesso, porque acaba
decorrendo também muitas responsabilidades, certo? Então, muitas vezes as feministas, as mais comuns, mainstream, elas vão entender que as mulheres, elas não alcançam o sucesso devido ao patriarcado e todas as dificuldades externas, sendo que muitas vezes isso não acontece por escolha própria delas. Tanto dependente de questões relacionadas a um estilo de vida, por questões filosóficas ou morais ou religiosas, mas também por questões emocionais. Então, por exemplo, geralmente mulheres, elas têm uma resistência menor a situações de estresse. Então, elas são menos tolerantes a altos níveis de estresse. Que, obviamente, vai acabar decorrendo em escolhas de profissões que não são tão estressantes. Só que, geralmente, as profissões mais estressantes são as que pagam melhor. Entende? Então, esse livro, ele trata justamente dessa questão de que muitas vezes as mulheres, elas não alcançam o poder e o sucesso, não exatamente por questões e fatores externos, mas questões internas que não foram ainda muito bem resolvidas, que é dependente do medo do sucesso, medo da responsabilidade, medo de sair da zona de conforto, com uma necessidade de ser dependente, ou cuidado ou protegida por outra pessoa. Entende? Então, eu tenho um feminismo que ele é muito individualmente emancipatório. Então, nesse aspecto que eu sou conhecida como uma feminista liberal. Então, ok, eu reconheço que o patriarcado existe, que existem fatores exteriores influenciando na sua vida. Claro que tem. Mas não existe outra alternativa, exceto tu tomar o poder pra si. Ok, existe racismo? Existe. Existe misoginia? Existe. Ok, existe preconceito contra LGBTs? Tudo isso existe. A questão é que só você mesmo vai conseguir te tirar do buraco. Porque... Inclusive, essa é uma ferramenta que ela é muito eficiente para te tirar da zona de conforto, que é aquilo que eu chamo de locus de controle. Quer dizer, eu chamo não, na verdade isso é um termo psicológico. Que significa que a pessoa, ela tem um senso de agência muito forte, tá? E isso costuma realmente dar resultados a longo prazo. Geralmente, pessoas que têm um locus de controle mais fraco e têm um locus de controle externo mais forte, acaba resultando em pessoas que são mais dependentes, imanentes e acomodadas na situação que elas estão. Então, ok, existem fatores externos te influenciando? Existem. Mas tu precisa usar a ferramenta que você tem. E a principal que você tem, que é só sua e ninguém pode tomar, é você mesmo. Então, você toma essa agência de volta pra ti, pra que tu realmente consiga sair daquela situação. Então, essa história de... Ai, o patriarcado, ai, os homens, ai, a família, a religião, etc. Pra mim, ok, existe, mas isso não pode ser usado como uma justificativa da sua imanência e do seu fracasso. Entendeu? Você precisa agir, você precisa tomar as rédeas da sua vida, e ninguém mais. Curtiu o vídeo e quer ver mais análises como essa? Então, corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives, de segunda a sexta. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.